A parede que está atrás de você neste exato segundo pode simplesmente não estar lá. Não é metáfora, não é joguinho de palavras de internet. É o que experimentos sérios, feitos em laboratórios sérios, por cientistas que assinam o nome em revistas revisadas, vêm demonstrando há mais de 5 décadas. E o pior é que ninguém nunca te avisou. Antes que você role o vídeo para frente, eu quero te pedir uma coisa. Não vire a cabeça. Não estique o pescoço. Apenas tente, por um instante a mais do que parece confortável, responder a uma pergunta simples. A parede que está nas suas costas existe agora, neste exato momento? Você provavelmente já disse que sim, automaticamente, sem nem pensar. E faz todo o sentido. Parece óbvio. Mas fica comigo um pouco. Como você sabe? Você não está olhando para ela. Você não está tocando nela. A única razão para você acreditar que ela está lá é porque ela estava lá da última vez que você checou. E exatamente essa pequena suposição quase invisível, é o que uma sequência de experimentos físicos vem desmontando peça por peça, devagar, em silêncio, longe das manchetes. Eu preciso ser honesto com você antes de a gente começar. Parte do que eu vou te mostrar nesse vídeo eu carrego comigo há muitos anos. E ainda não fiz as pazes com nada disso. Não porque seja confuso. O problema é exatamente o oposto. É claro demais. E aquilo que fica claro é bem mais estranho do que a maioria das pessoas tem coragem de seguir até o fim. Mas é exatamente isso que a gente vai fazer hoje. Seguir até o fim, sem suavizar, sem passar pano, sem fingir que tem uma saída fácil onde não tem. Escreve aí nos comentários antes de a gente avançar. A parede atrás de você existe agora. Sim? Não? Ou eu já não sei mais como responder isso. Eu quero ver de onde cada um está começando essa jornada, porque ela é diferente para cada pessoa que assiste. Só que antes de a gente sair correndo para discutir o que está lá fora, no espaço, na matéria, no mundo, a gente precisa parar e olhar para o aparelho que faz essa observação. Para o equipamento que você está usando neste exato instante para tentar processar o que eu estou dizendo. O seu próprio cérebro. Porque tem uma coisa que ele faz o tempo todo, sem pedir licença, sem te avisar, sem deixar nenhum recibo, nenhum rastro. E quando você entender o que é, talvez nunca mais consiga olhar para uma parede, para uma mesa, para uma pessoa do mesmo jeito. Amigos, se inscrevam no canal e deixem um like aqui embaixo. Isso ajuda demais esse trabalho a chegar em mais gente que precisa parar e fazer essas perguntas. E o que vem agora, eu juro, vai te tirar do chão. Imagina o seguinte cenário. Um pesquisador de uma das universidades mais respeitadas do mundo decide rodar uma experiência pouco usual. Ele pega uma tomografia de pulmão, dessas que médicos olham todos os dias procurando câncer. E dentro daquela imagem, bem no meio do tecido pulmonar, ele insere uma figura. Não é um detalhe sutil, não é uma sombra discreta no canto. É um gorila. Um gorila desenhado, gigante, dezenas de vezes maior do que qualquer tumor que aqueles médicos estariam treinados para encontrar. Está ali, no centro da imagem, óbvio para qualquer pessoa comum que olhasse por 2 segundos. Ele entrega esse exame para um grupo de radiologistas experientes, não estagiários, não estudantes, profissionais que passaram a carreira inteira interpretando esse tipo de imagem. E pede uma coisa muito simples. Encontrem nódulos cancerígenos. Façam a leitura como vocês fariam em qualquer outro dia normal de trabalho. E é aqui que o desconforto começa. Porque eles tinham equipamentos de rastreamento ocular ligados. Aqueles aparelhos que mostram exatamente para onde o olho de cada pessoa está apontando, milésimo por milésimo de segundo. E os dados foram cristalinos.
Cada um daqueles radiologistas olhou diretamente para o gorila. O olho deles pousou em cima da figura, atravessou ela, repousou de novo. E mesmo assim, a esmagadora maioria simplesmente não viu nada. Não foi cansaço, não foi falta de atenção, não foi descuido profissional. Foi outra coisa, algo muito mais profundo e muito mais perturbador do que cansaço. O cérebro deles estava rodando uma busca específica naquele momento, procurando nódulos pulmonares. E um gorila, por mais escandalosamente óbvio que seja para você e para mim, não é um nódulo. Então o cérebro processou aquela informação, decidiu sozinho que ela não pertencia ali e apagou. Sem mensagem, sem aviso, sem nenhum sinalzinho dizendo: "Ei, acabei de deletar uma coisa estranha da sua percepção. Talvez você queira saber." Apenas removeu, costurou a imagem por cima do buraco com uma pontinha invisível e entregou para a consciência uma versão limpa, sem gorila nenhum. Para com tudo o que você está fazendo e pensa nisso por um segundo. Profissionais treinados, com olhos saudáveis, em condições ideais de iluminação, falharam em enxergar algo que estava bem na frente do nariz deles. Não porque os olhos falharam. Os olhos funcionaram perfeitamente. O que falhou foi a etapa seguinte. A etapa silenciosa, onde alguém, lá no fundo da sua cabeça, decide o que merece ou não chegar até você. E se o seu cérebro faz isso com um gorila enorme dentro de uma tomografia, com profissionais sendo pagos para prestar atenção, o que mais ele vem decidindo, agora mesmo, enquanto você assiste, que não merece chegar até a sua consciência? E quem, exatamente dentro da sua cabeça, está autorizado a fazer essa escolha por você? A resposta para essa pergunta tem nome, sobrenome e anos de pesquisa por trás dela. E quando você entender o mecanismo, vai parar de confiar nos seus próprios olhos para sempre. Existe um neurocientista britânico, um dos nomes mais respeitados do mundo nessa área, que passou boa parte da carreira tentando responder uma coisa específica. Como é que o cérebro humano realmente constrói aquilo que a gente chama de realidade? E o que ele descobriu, depois de anos cruzando dados, escaneamentos e modelos matemáticos, derruba completamente a ideia que a maioria das pessoas tem sobre como a visão funciona. A gente cresce achando que enxergar é mais ou menos como uma câmera. A luz entra pelos olhos, viaja pelo nervo óptico, chega no cérebro e pronto. Tem uma telinha lá dentro mostrando o que está do lado de fora. Limpo, direto, fiel. Só que não é nada disso. E não chega nem perto de ser. O que esse pesquisador descobriu é que o cérebro não fica esperando o sinal dos olhos chegar para depois decidir o que está acontecendo. Ele faz exatamente o oposto. Antes da luz sequer entrar, antes do nervo óptico mandar qualquer coisa, o cérebro já está rodando um modelo. Uma previsão completa, montada com base em tudo que ele já viveu antes do que ele acredita que deveria estar lá fora naquele instante. É como se ele desenhasse a cena primeiro e depois conferisse se a realidade combina com o desenho. Quando o sinal verdadeiro chega, ele não é exibido para você, ele é comparado. Cada pedacinho do que entrou pelos olhos é colocado lado a lado com a previsão que o cérebro já tinha pronta. O que combina, passa direto. O que destoa é ajustado, suavizado ou simplesmente jogado fora. E você nunca fica sabendo. Você vê um modelo, não um mundo. Pensa na sua cozinha. Naquele lugar que você atravessa todas as manhãs sem prestar muita atenção. Você não constrói essa cozinha do zero cada vez que entra ali. Seu cérebro carrega a versão salva, a previsão pronta e empurra ela para a sua consciência em milésimos de segundo. Agora imagina que alguém, durante a noite, mudou uma cadeira de lugar.
ou colocou um objeto novo no balcão. Tem uma chance enorme de você passar horas, talvez o dia inteiro, sem perceber. Não porque seus olhos não viram, eles viram. Mas o modelo na sua cabeça disse que nada mudou ali, e o objeto real, o que estava de verdade na frente do seu nariz, perdeu a disputa contra a memória. Para. Respira. Volta e lê de novo essa última frase, mentalmente. O objeto real perdeu para a lembrança. Foi a cópia salva no seu cérebro que ganhou, não a coisa em si. E agora vem a parte que mexe com qualquer pessoa que para pensar nela. Se isso acontece com cadeiras, com objetos do dia a dia, com gorilas dentro de tomografias, o que mais está acontecendo agora mesmo, neste segundo, enquanto você assiste esse vídeo, que o seu cérebro decidiu que não combina com o modelo dele e simplesmente apagou da sua experiência sem te consultar? Se isso já te deixou desconfortável, segura firme, porque a parte mais perturbadora é outra. E ela tem a ver com uma característica muito específica desse sistema de filtragem que ninguém costuma comentar. Não existe alerta. Não existe um pequeno sinal vermelho piscando no canto da sua visão dizendo: atenção, acabei de remover uma informação relevante. Não existe aquela sensação física de algo faltando, de um buraco na cena. O cérebro é bom demais no que faz. Ele costura por cima da lacuna com uma precisão tão fina que a costura desaparece. A imagem que chega na sua consciência é uma imagem inteira, contínua, sem rasgos visíveis, como se nada tivesse sido tirado dali. E essa é a parte que eu acho realmente assustadora. Não é o fato de o cérebro filtrar, é o fato de ele filtrar e não deixar nenhum rastro. Porque se houvesse um aviso, qualquer aviso, um sinalzinho, um desconforto, você poderia pelo menos saber que tem algo faltando e ir atrás. Mas não, a entrega é limpa. A entrega é uma cena que parece completa. E você vive a vida inteira achando que essa cena completa é tudo que tem para ver. Então a pergunta de fundo, aquela pergunta meio filosófica que muita gente tira de letra com um sorrisinho, tipo: será que a gente vê a realidade como ela realmente é? Na verdade tem uma resposta. Tem mesmo. E é uma resposta verificada, testada, com dados em cima dela. A resposta é: não. Você não vê. Você nunca viu. Nem por um único instante da sua vida. Nem você, nem eu, nem o radiologista mais experiente do mundo, nem a criança mais atenta da sala. Ninguém. O que a gente chama de ver é, no melhor dos casos, uma negociação entre o que entra pelos olhos e o que o cérebro já tinha decidido antes. Mas tudo bem. A gente respira fundo e segue. Porque, pelo menos, no fim das contas, do outro lado desse filtro existe alguma coisa. Existe um mundo sólido lá fora. Existem objetos esperando, parados, pacientes, sem se importar se alguém está ou não olhando para eles. A parede continua sendo uma parede mesmo no escuro, mesmo no silêncio, mesmo quando ninguém testemunha. É essa última âncora, essa última certeza, que sustenta a cordura da maioria das pessoas. Você até pode aceitar que sua percepção é falha, mas ao menos a coisa em si está lá. E é justamente essa âncora que vai ser jogada dentro de um laboratório, conectada em equipamentos de precisão e testada com regras matemáticas que não admitem trapaça. Porque o que vem agora não tem mais nada a ver com olhos, com cérebro, com modelos mentais. Tem a ver com a coisa em si. Com o que está, ou com o que não está, do outro lado, quando ninguém está olhando. E o que esses experimentos descobriram é estranho de um jeito que ninguém estava preparado para ouvir. A coisa que está atrás de você agora pode literalmente não ter formato, nem cor, nem posição definida até o instante exato em que alguém olha.
E isso não é teoria solta de internet. Foi provado com matemática pura, no papel, por dois pesquisadores que mudaram para sempre o jeito que a física olha para o mundo. Eles fizeram uma pergunta que, à primeira vista, parece quase boba demais para ser levada a sério. Uma daquelas perguntas que uma criança de 8 anos faria e que um adulto descartaria com um sorrisinho. A pergunta era a seguinte: uma partícula minúscula, dessas que formam tudo no universo, já tem as características dela decididas antes de alguém medir, ou ela só decide na hora? Tipo, a posição, a velocidade, o giro, tudo isso já está marcado dentro dela, como um cartãozinho de identidade, esperando alguém vir conferir? Ou é algo bem mais bizarro? Para explicar o que eles encontraram, eu vou usar uma comparação que vai ficar muito mais clara. Imagina um celular com um defeito muito específico de fábrica. Quando você liga o Wi-Fi, a câmera trava na hora. Aí você fecha a câmera e tenta consertar. Mas no segundo que a câmera volta a funcionar, a tela apaga sozinha. Você conserta a tela e o microfone para de captar som. Não tem jeito. As funções desse aparelho cancelam umas às outras. Você nunca consegue ter todas elas funcionando ao mesmo tempo. Não importa o que faça. As regras internas do sistema não permitem. Esses dois pesquisadores provaram com matemática limpa, sem espaço para discussão, que partículas no nível mais fundamental da matéria têm exatamente esse tipo de defeito. Você não consegue colocar valores fixos em todas as características delas ao mesmo tempo, porque as próprias regras do sistema entram em contradição. E a conclusão para a qual eles foram empurrados é uma coisa que físicos do mundo inteiro ainda hoje pronunciam devagar, escolhendo cada palavra com cuidado, porque sabem o tamanho do que estão dizendo. A característica não existe antes da medição, não está escondida, não está embaralhada. Não está flutuando esperando uma resposta. Não está. Ponto. O lugar onde deveria ter uma propriedade é simplesmente vazio. E só quando alguém vai olhar, alguém vai perguntar, alguém aponta um instrumento naquela direção, é que algo ali decide que valor vai assumir. Para, volta, lê de novo. A coisa não estava lá antes de alguém procurar por ela. E eu sei o que você está pensando neste exato segundo. Você está pensando: tudo bem, isso é uma curiosidade interessante sobre partículas microscópicas. Coisa pequena, coisa de laboratório, coisa que não tem nenhuma relação com a minha vida real. Mas é aí que o chão começa de verdade a ceder. Porque essa parede que está nas suas costas, aquela mesma do começo do vídeo, é feita de quê? Pensa por um segundo. Ela é feita de tijolos, de cimento, de tinta. Os tijolos são feitos de moléculas, as moléculas são feitas de átomos, e os átomos são feitos exatamente daquelas mesmas partículas que acabei de descrever. Cada átomo dentro daquela parede obedece sem exceção, sem desconto, sem caso especial, às mesmas regras que esses pesquisadores demonstraram no papel. A solidez em que você confia tanto, aquela coisa firme que você sabe que está ali atrás, esperando você se virar, é um padrão. Um padrão construído em cima de pedacinhos que, no nível onde a física de verdade é escrita, não tem nenhuma característica fixa entre uma observação e outra. Não é que eles tenham características misteriosas e a gente não consiga ver. É que eles não têm. Ponto final. Então, quando você tira o olho da parede, anda pelo corredor, vai até a cozinha, volta 2 minutos depois e a parede ainda está lá, parecendo idêntica à parede que você lembrava, o que aconteceu naquele intervalo de tempo não é o que você imagina que aconteceu.
Você imagina que ela ficou ali, quietinha, com todos os átomos no lugar, com todas as características preservadas, esperando pacientemente o seu retorno. Como uma encomenda dentro de uma caixa fechada. Mas a física não diz isso. A física diz que o que aconteceu naquele intervalo é consideravelmente mais estranho. Que a palavra ficar nem se aplica direito quando ninguém está vendo. Que os átomos não estavam carregando posições fixas, nem velocidades fixas, nem características fixas enquanto você não estava ali. Que existir é uma palavra com um sentido muito mais escorregadio do que a gente aprende na escola. E eu sei exatamente como isso soa. Soa como aquele tipo de papo que você ouve em uma roda de amigos depois da segunda taça de vinho e que ninguém leva muito a sério. Mas o problema é que isso aqui não está saindo de uma roda de amigos. Está saindo de salas com equipamentos de milhões de dólares, com pesquisadores que assinam o nome e a reputação em cima dos resultados, com revistas científicas que checam tudo 5 vezes antes de publicar. E se você acha que esse já era o ponto mais bizarro, eu preciso te avisar. Não é. Tem coisa que vem agora que faz até essa ideia parecer uma reuniãozinha tranquila de domingo à tarde. Porque o próximo experimento que eu vou te contar não mexe só com características de partículas. Mexe com uma coisa que você acha que é a base inquestionável de tudo. Uma coisa tão básica que todo mundo aprende antes mesmo de saber ler. E que, abaixo de uma certa escala, simplesmente para de funcionar. 1 mais 1 pode deixar de ser 2. Não estou brincando com você. Em uma certa escala, naquela escala onde tudo o que existe é construído, a matemática mais básica que você aprendeu na escola simplesmente para de funcionar. E quem demonstrou isso não foi um filósofo maluco. Foi um físico veterano, com uma equipe inteira atrás dele, dentro de uma universidade séria nos Estados Unidos. Eles montaram um experimento que parece, à primeira vista, uma brincadeira de criança. Pegaram 3 pequenas partículas de luz, dessas que a gente chama de fótons. 3. Não 2, não 4. 3. E criaram um sistema com apenas 2 caminhos possíveis para essas partículas seguirem. 2 caminhos, 3 viajantes. Você não precisa ser nenhum gênio para fazer essa conta na cabeça. Se você tem 3 objetos para colocar em 2 lugares, pelo menos 2 desses objetos vão acabar dividindo o mesmo lugar. É a lógica mais básica do universo. É o tipo de coisa que a gente usa para arrumar mala, para organizar gaveta, para sentar gente em mesa de jantar. Aí veio a hora de medir. Eles foram lá conferir, com instrumentos muito sensíveis, qual fóton tinha ido por qual caminho. E começou o desconforto. Porque eles checaram cada combinação possível. Olharam para o caminho de cima e o caminho de baixo. Olharam 2 fótons de cada vez. Olharam todos os pares possíveis entre os 3. E não importa quantas vezes repetiram o experimento, não importa quantos fótons mandaram naquele sistema, o resultado foi sempre o mesmo. Nenhum par de partículas, em nenhuma rodada, jamais compartilhou o mesmo caminho. Para. Respira. Escuta de novo o que eu acabei de dizer. 3 objetos, 2 espaços possíveis e nunca, em nenhuma das centenas de repetições, 2 deles ocuparam o mesmo lugar. Isso é matematicamente impossível no mundo em que você vive. Se eu te der 3 bolinhas e 2 caixas e te pedir para colocar uma bolinha em cada caixa, você vai inevitavelmente sobrar uma bolinha que precisa entrar em uma das caixas que já tem outra. Não tem como fugir. É lei. Só que, naquele laboratório, a lei não valeu. Foi quebrada na frente de todo mundo, com testemunhas,
com câmeras, com dados gravados, com revisão de outros físicos do mundo inteiro que receberam o experimento, repetiram em seus próprios laboratórios e chegaram exatamente nas mesmas conclusões. Não foi erro de cálculo, não foi falha de equipamento, não foi estatística mal feita. Foi a coisa em si, mostrando uma cara que ninguém ainda tinha visto direito. Quando esse resultado começou a circular pela comunidade científica, muita gente teve a mesma reação que você está tendo agora. Procurou o erro. Eu também procurei. Passei muito tempo da minha vida olhando para os detalhes desse experimento, virando do avesso, procurando o ponto onde alguém escorregou, onde alguma coisa foi mal interpretada, onde a matemática não fechava por algum motivo bobo que ninguém tinha notado. Você não imagina o quanto eu queria encontrar essa falha. Mas a falha não está no experimento. A falha está na nossa cabeça. Está em uma suposição que a gente carrega desde criança e nunca questionou. A suposição de que a aritmética básica, aquela coisa que parece tão sólida, tão eterna, tão indiscutível, vale em todos os lugares e em todas as escalas do universo. Vale aqui, no mundo das frutas e das maçãs e das bolinhas e das caixas. No nível em que tudo é construído, lá embaixo, na fundação onde a física de verdade acontece, essa regra simplesmente para de valer. As coisas não se comportam mais de acordo com a contagem que faz sentido para a gente. E eu quero que você entenda o tamanho disso. A gente trata a matemática como a última âncora da realidade. Quando tudo mais parece estar caindo, quando a confiança nos olhos some, quando a ciência diz coisas estranhas sobre a natureza das coisas, ainda existe aquele consolo de que pelo menos 1 mais 1 continua sendo 2. Sempre foi, sempre vai ser. Essa é a base inabalável. Continua sendo, sim, no nível em que a gente vive. No tamanho da nossa vida diária, das nossas contas, do nosso café da manhã, do troco do mercado. Mas abaixo dessa escala, lá onde os átomos e as partículas fazem o trabalho silencioso de manter tudo no lugar, a aritmética é diferente. Outra. Não funciona do jeito que a gente conhece. E aqui está o detalhe que faz a coisa ficar genuinamente perturbadora. A gente é feito da matéria que vive nessa escala. Cada célula sua, cada osso, cada gota de sangue, cada pensamento que cruza a sua cabeça neste exato momento está sendo sustentado por componentes que obedecem a regras onde a contagem que você aprendeu na escola não é absoluta. Para mim, esse foi um dos resultados mais difíceis de digerir. Não porque eu não conseguisse entender o que tinha acontecido. Eu entendi rápido. O problema foi entender e ainda assim seguir vivendo como se nada tivesse mudado. Porque uma vez que você aceita que a matemática mais básica do universo tem limites, que existem lugares onde ela simplesmente para de funcionar, alguma coisa muito profunda dentro de você começa a fazer outras perguntas. Perguntas que talvez você preferisse não ter feito. E uma dessas perguntas, talvez a mais incômoda de todas, foi a que outro grupo de físicos resolveu enfrentar de cabeça. Eles olharam para esse mistério e disseram: tudo bem, se as características só aparecem quando alguém mede, então o que está acontecendo no resto do tempo? O que existe entre uma medida e outra? E quando eles montaram um experimento para responder isso, encontraram uma coisa que mexe com o conceito mais fundamental que a gente tem sobre como o tempo funciona. O seu passado pode não ter existido. E eu não me estou falando em sentido poético, em sentido emocional, em sentido espiritual. Eu estou falando em sentido literal, físico, mensurável. Existe um experimento, feito por 2 físicos respeitados há algumas décadas, que coloca essa ideia em cima da bancada do laboratório e testa ela com instrumentos. E o resultado é tão estranho que eu levei muito tempo para conseguir nem repetir em voz alta sem hesitar. A ideia deles era simples no enunciado, mas brutal no que tentava responder. Eles queriam saber se uma partícula, quando ninguém está olhando para ela, está realmente em algum estado.
em qualquer estado. Se ela tem alguma propriedade entre uma medição e outra, porque até então, a maior parte das pessoas, mesmo dentro da física, assumia uma coisa meio óbvia. Tudo bem, a gente já entendeu que medir muda as coisas, mas pelo menos entre as medições deve ter alguma coisa ali, certo? A partícula não some, ela continua existindo de algum jeito, só não sabemos qual jeito. Eles montaram o seguinte: pegaram uma partícula e mediram ela em 3 momentos diferentes, não 2, 3. E fizeram um cálculo prévio, baseado em pura matemática, para descobrir uma coisa: se essa partícula realmente está em algum estado contínuo entre essas 3 medidas, mesmo quando ninguém está olhando, então os 3 resultados precisam combinar entre si dentro de um limite muito específico. Eles batizaram esse limite com uma letra. E o teto desse valor, no caso de a partícula realmente existir entre as observações, é 1. 1 inteiro, nada além disso. Se passar de 1, alguma coisa muito errada está acontecendo. Eles rodaram o experimento, repetiram, conferiram, calibraram tudo. E o número que apareceu nos instrumentos não foi 1. Nem perto. Foi 1,5. 50% acima do máximo possível. 50% acima do limite que a própria matemática estabelecia como o teto absoluto, no caso de a coisa estar realmente lá entre uma olhada e outra. Pensa nisso. Não foi 1,01 que daria para colocar na conta de margem de erro. Não foi 1,05 que daria para discutir e ajustar com mais experimentos. Foi 1,5. Um número escandalosamente acima do que poderia existir em um universo onde as coisas continuam sendo coisas, mesmo quando ninguém olha. E a única explicação matematicamente possível para esse resultado é uma frase que eu queria que você escutasse com muita atenção, porque ela muda o jogo de uma forma que quase ninguém leva a sério até parar por 2 segundos para pensar. A partícula não estava em estado nenhum entre as medições. Não estava incerta, não estava embaralhada, não estava escondida atrás de alguma cortina esperando alguém puxar. Não estava. Vazio. Lacuna total. O passado em que essa partícula tinha uma posição, uma velocidade, qualquer característica que seja, simplesmente nunca aconteceu. E quando alguém veio medir, esse passado apareceu. Foi montado naquele instante. Como se a história inteira da partícula, todo o caminho que ela teria seguido até chegar ali, fosse escrita no momento exato em que alguém abriu os olhos para conferir. Eu sei como isso soa. Soa como ficção científica de 5ª categoria. Soa como aquelas teorias estranhas que circulam em cantos esquisitos da internet. Mas não é. É um resultado replicado, conferido, testado em laboratórios diferentes em países diferentes, por equipes que não tinham nenhum motivo para concordar entre si. E mesmo assim, chegaram no mesmo lugar. A matemática é limpa. Os instrumentos são calibrados. As estatísticas são à prova de bala. E eu vou ser sincero com você sobre uma coisa. Esse resultado, especificamente esse, é o que mais tempo levou para eu conseguir engolir. Não porque seja difícil de entender. É fácil de entender. O problema é que cada vez que eu volto a pensar nele, fica mais difícil enxergar isso como uma curiosidade isolada, restrita ao reino microscópico, sem nenhuma relação com a vida cotidiana. Porque o que esse experimento está descrevendo não é só o comportamento de uma partícula minúscula. Está descrevendo o que a palavra existir significa quando ninguém está prestando atenção. E essa palavra, existir, é a base de praticamente tudo o que a gente pensa, fala e sente sobre o mundo. Escreve nos comentários qual desses resultados te pegou de jeito até aqui. O cérebro deletando informação sem avisar. As características das partículas que não estão lá antes da medição.
A matemática básica que para de funcionar. Ou esse último, o passado que não acontece quando ninguém olha. Cada pessoa tem um ponto de quebra diferente com esse material, e eu fico genuinamente curioso para saber onde fica o seu. Porque, acredita, ainda tem mais coisa vindo. E a próxima é talvez a mais desconfortável de todas. Porque se você ainda estava se segurando em uma última ideia, aquela ideia de que pelo menos os fatos sobre uma coisa são os mesmos para todo mundo que olha, de que pelo menos a realidade compartilhada existe, de que duas pessoas vendo o mesmo evento vão concordar sobre o que aconteceu, eu preciso te dizer agora. Tem um experimento que coloca exatamente essa última muleta em cima da mesa e quebra ela na frente de todo mundo. Duas pessoas podem olhar para o mesmo evento, no mesmo segundo, no mesmo lugar, e ver coisas completamente opostas. E as duas estarem certas. Não uma errada e a outra certa. As duas, ao mesmo tempo. Com a mesma matemática, com as mesmas leis da física, com os mesmos instrumentos. Esse é o tipo de coisa que destrói qualquer noção que você ainda tinha sobre o que significa um fato compartilhado. E foi exatamente o que um grupo de físicos europeus desenhou em cima de uma mesa há alguns anos. O cenário é o seguinte: você tem dois observadores. Vamos chamar de observador 1 e observador 2, para ficar simples. O observador 1 faz uma medição em uma partícula e obtém um resultado claro, definido, sem ambiguidade nenhuma. Digamos que ele observe a partícula girando para um lado, no sentido horário. Pronto, resultado anotado, fato estabelecido. Para ele, aquilo aconteceu. Não tem dúvida, ele viu, mediu, registrou. O observador 2, que está fora dessa cena, faz uma coisa um pouquinho diferente. Ele mede o sistema inteiro como se fosse uma única coisa. E nesse sistema inteiro entra a partícula, entram os instrumentos e entra também o observador 1, tudo junto. E o número que aparece nos cálculos dele, com a mesma matemática impecável, com as mesmas equações que qualquer físico do mundo usaria, dá o resultado oposto. A partícula girando para o outro lado. Sentido anti-horário. Para, volta, lê de novo. Os dois resultados estão matematicamente corretos. Nenhum dos dois cometeu erro. Não tem como apontar para um deles e dizer: esse aqui calculou errado. Esse aqui usou a fórmula errada. Esse aqui está confuso. As duas contas batem. As duas conclusões são impecáveis. E elas se contradizem completamente. Anos depois desse experimento de papel ter sido publicado, uma equipe lá do outro lado do mundo, em um laboratório em outro continente, decidiu que queria tirar isso do papel e colocar em uma bancada de verdade. Pegaram lasers, pegaram partículas de luz, montaram o cenário inteiro com instrumentos físicos reais, não simulação, equipamento, e rodaram o experimento. As estatísticas que eles escolheram são, na linguagem dessa área, blindadas, não tem brecha. Não tem espaço para alguém chegar depois e dizer que foi coincidência ou margem de erro. E o resultado obrigou a comunidade científica a engolir uma coisa muito difícil de mastigar. Para o mundo continuar funcionando do jeito que a gente acredita que ele funciona, 3 coisas precisariam ser verdade ao mesmo tempo. Primeira, todo evento tem um resultado definido e único. Segunda, todos os observadores são igualmente válidos quando observam o mesmo evento. Terceira, nada viaja mais rápido que a luz. Essas são as 3 pernas do banco onde a realidade clássica está sentada. Pelo menos uma dessas pernas é falsa.
E a perna que a física está sendo forçada a abandonar depois desse experimento é justamente a primeira. A ideia de que existe um resultado único, absoluto, válido para todo mundo. Eventos absolutos não existem. O que aconteceu com você, do seu ponto de vista, é o seu fato pessoal, intransferível. Não tem nenhum tribunal cósmico em algum lugar do universo onde você possa levar as duas versões, colocar lado a lado e ouvir uma sentença dizendo: esta versão é a verdadeira, a outra está errada. E aqui eu preciso parar e te contar uma coisa pessoal sobre como esse resultado especificamente me afeta. Não é a física dele que me incomoda, é outra coisa. É o que ele sugere sobre todas as discussões que eu já tive na vida, sobre o que realmente foi dito, sobre o que realmente aconteceu, sobre quem lembra direito e quem está confundindo. Toda briga em casa, toda discussão entre amigos, toda divergência sobre uma cena que duas pessoas viveram juntas. A possibilidade que a física está apontando, de leve, sem fazer alarde, é estranha em uma direção que ninguém costuma falar. A possibilidade não é que um de nós estava certo e o outro errado. A possibilidade é que talvez essa pergunta nem tenha resposta fora de cada um dos dois. Pensa nisso por um minuto, devagar. Pensa em uma discussão recente. Pensa em como você tinha tanta certeza do que tinha acontecido e a outra pessoa tinha exatamente a mesma certeza no sentido oposto. E pensa que talvez, só talvez, vocês dois estivessem com versões corretas dentro de cada uma das suas próprias realidades pessoais, e não houvesse nenhum lugar do universo onde essas duas versões pudessem ser reconciliadas em uma única verdade. Eu sei que isso é difícil. Eu sei que mexe com coisas que vão muito além de física. Mexe com como a gente convive, com como a gente discute, com como a gente decide o que é justo e o que é injusto. Mas é exatamente onde os experimentos estão apontando. E eles não estão apontando nessa direção por capricho. Estão apontando porque os números estão lá, na bancada, registrados, conferidos, replicados. E mesmo assim, mesmo depois de tudo o que você acabou de ouvir, ainda existe um experimento que vai mais longe. Um experimento que não mexe com dois observadores discordando no presente. Mexe com algo bem mais profundo. Mexe com a ordem do tempo. Com a ideia de que primeiro vem a causa e depois vem o efeito. Porque o que vai acontecer agora é uma decisão tomada no presente que reescreve, literalmente, sobre um detector já registrado, o que aconteceu no passado. Uma decisão tomada agora, neste exato segundo, pode mudar uma coisa que já aconteceu. Não no futuro, no passado. Em uma coisa que já foi medida, gravada, registrada em um detector com tinta digital permanente. Eu sei como isso soa. Soa absurdo. Soa como erro de tradução, como mal-entendido, como exagero de quem está vendendo um vídeo. Não é. É um experimento real, feito em uma universidade nos Estados Unidos, replicado dezenas de vezes desde então. E o resultado é exatamente o que eu acabei de descrever. O cenário começa com um truque de física que muita gente já ouviu falar. Uma partícula de luz é mandada contra uma barreira com duas pequenas aberturas. Quando ninguém mede por qual abertura ela passou, ela se comporta como uma onda, criando um padrão estranho do outro lado, como se tivesse passado pelas duas ao mesmo tempo. Quando alguém mede por qual abertura ela passou, ela escolhe uma só e o padrão estranho desaparece. Até aí é um clássico. Mas no experimento que eu quero te contar, eles fizeram uma adição diabólica. Cada partícula de luz mandada contra essa barreira tinha uma gêmea. Uma cópia ligada a ela de forma invisível, mandada para um detector separado em outro canto do laboratório. A partícula original chegava no destino dela, batia no anteparo e o resultado era registrado.
sem padrão de onda. Resultado anotado, história escrita. E aí, só depois disso, depois que a partícula original já tinha chegado, já tinha sido medida, já tinha tido o destino dela carimbado em pedra, é que os pesquisadores tomavam uma decisão sobre a gêmea. Eles podiam escolher preservar a informação sobre por qual abertura a original tinha passado ou apagar essa informação para sempre. Quando eles apagavam, alguma coisa impossível acontecia. O padrão de onda ressurgia no resultado da partícula original. Aquele resultado que já tinha sido registrado, gravado, salvo. Como se a partícula que já tinha chegado tivesse, retroativamente, passado pelas duas aberturas ao mesmo tempo. Como se o passado dela tivesse sido reescrito por uma decisão tomada depois que ele já tinha terminado. Para. Respira. Lê de novo essa última frase. O passado foi reescrito por uma decisão tomada depois, em um detector. Publicado, conferido, replicado. Não é a versão metafórica dessa frase, é a versão literal. Aquilo que estava registrado mudou por causa de algo que aconteceu mais tarde no relógio. E ninguém, em nenhum lugar do mundo, conseguiu até hoje encontrar uma explicação que mantenha intacta a ideia de que primeiro vem a causa e depois vem o efeito. Um físico lendário, daqueles que receberam todos os prêmios que existem, daqueles que treinaram outros físicos lendários, passou as últimas décadas da vida dele pensando exatamente nisso. E ele resumiu tudo o que esses experimentos estão apontando em uma frase curta de 3 palavras. A coisa nasce do bit. Toda característica física, todo estado definido, todo fato verdadeiro do universo deriva a sua existência de uma observação, de uma resposta a uma pergunta feita por alguém que olhou. O universo não é uma máquina que roda sozinha e por acaso é observada de vez em quando. O universo é construído pelo próprio ato de observar. Agora, deixa eu somar tudo o que a gente passou junto neste vídeo. O cérebro deleta o que não combina com o modelo dele, sem te avisar. As partículas não têm características antes de alguém medir. A matemática mais básica para de funcionar na escala onde tudo é feito. O passado não existe em estado fixo quando ninguém olha. 2 observadores chegam em fatos opostos sobre o mesmo evento. E o presente pode reescrever o que aconteceu antes. 6 camadas, 6 muletas que sustentavam a sua ideia de realidade. Todas removidas, uma por uma. E o que sobra no centro de tudo isso é justamente aquele que estava observando. Você. A pergunta sobre o que o observador é, exatamente, deixou de ser papo de filósofo de banheira. Virou uma das perguntas mais sérias que a física tem para fazer. E ainda não tem resposta clara. Lembra da pergunta do começo? A parede atrás de você existe. E aqui está a resposta verdadeira depois de tudo que a gente atravessou. Aquela parede é feita de partículas que não têm características fixas entre observações. A solidez dela é um padrão que aparece porque certos estados quânticos copiam a si mesmos no ambiente e no seu sistema nervoso. O cérebro pega esse sinal já filtrado, monta um modelo e te entrega o modelo. Ela existe como padrão estável, existe como fato confiável dentro da sua experiência. Não está em risco nenhum de sumir do jeito que importa para a sua vida prática. Mas ela não existe do jeito que você imaginava, como matéria fixa esperando no escuro. Essa versão era um modelo, sempre foi. E aqui vem a moral de toda essa jornada, e eu quero que você ouça isso com calma. Se o chão nunca foi tão sólido quanto parecia, então as construções erguidas em cima desse chão também não são. As certezas que você carrega sobre quem você é, sobre o que é possível para você, sobre o que está fechado e sobre o que está aberto, sobre como sua vida pode ou não pode ser,
todas essas coisas também são modelos. E modelos podem ser atualizados. Os experimentos não estão pedindo para você entrar em pânico, estão pedindo para você segurar tudo um pouquinho mais leve, inclusive aquilo que você tem mais certeza. E agora a pergunta: se a sua realidade inteira é um modelo construído pelo seu próprio ato de observar, qual modelo da sua vida você vem mantendo no ar só porque nunca teve coragem de virar a cabeça e checar se ele ainda está lá? Escreve nos comentários. Eu leio um por um. E se esse vídeo mexeu com alguma coisa em você, deixa o seu like e se inscreve no canal. Seu apoio é o que faz esse trabalho continuar existindo.